Boa noite, tudo bem com você? Vamos tomar uma aguinha. Boa noite. Boa noite, Luiz. Vou te chamar aqui, tá? Oi, Luiz, tudo bem? Pede para entrar, ó. Oi, Fernanda. Oi, Luiz. Oi, Cida. Convidando. Olá, Luiz. Boa noite, Boa noite, tudo bem? tudo bem? E aí? Tudo bem também. Chegou em tempo? Cheguei. Que bom. Bom, vamos esperar só um pouco para entrar mais pessoas. Tem uma aguinha aí? Tem. Tem. Daqui a pouco eu acho que eu vou precisar de um refil, mas eu tenho. Ah, tá com uma voz meio de. Vamos acenar aqui. Oi, Voz de Adriana. ar-condicionado. Olha, ar-condicionado, né? Bom, eu acho que a gente já pode começar. Já são 7h05. Adriana tá aqui, de quinta-feira. A Elaine, Sandra, Fernanda. Queria tanto tirar isso aqui que eu não consigo. Bom, então vamos lá. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Ruth Helena, sou orientadora da Meta Real, já há 20 anos. Fiz o método da Meta Real, emagreci 12 quilos e também há 20 anos que eu mantenho. E o Luiz é meu aluno, a gente tem aula presencial e tem aula online. O Luiz é do presencial das noites de quinta. Luiz, eu queria que você se apresentasse. Bom, eu sou aluno da Ruth, grosso modo, eu sou aluno dela há 10 anos, né? E a primeira vez que eu fiz meta foi em 2015, um pouco antes de eu ir pro meu. Desculpa, gente, eu tô com essa tosse chata, mas enfim. Um pouco antes de eu ir pro meu intercâmbio de sanduíche na faculdade. É, Aí voltei muito maior do que eu fui, muito maior. Aí tive um processo ali muito árduo até 2020, quando estourou a pandemia. Aí estourou a pandemia, eu não fiquei na meta durante a pandemia, eu fui para o mundo profano. Mas surpreendentemente, né, na pandemia eu emagreci. E aí em 2021 enfim, que tudo foi para o espaço. Eu comecei a engordar muito. E aí eu cheguei de novo a 108 quilos, que foi quando eu procurei a meta real, né, em 2022. Né, eu fui fazer uma viagem para o meu mestrado e eu cheguei a 108 quilos. E aí quando eu voltei para quando eu voltei dessa viagem, eu falei, vou voltar para a meta. E aí fui procurar a Ruth.
E aí, de 2022 a 2025 agora, né? Eu emagreci 5 quilos. E aí, agora, de agosto para cá, eu bati 15 ao todo, né? Então, de agosto para cá, eu emagreci 10. E foi isso. Então, nessa época, a gente fala que a pessoa estava no bolero, né? É, Dois passos para frente, dois passos para trás. é isso aí. E assim, é o que a gente quer saber, né? O que que deu esse clique, né? Que você conseguiu mudar? Olha, o clique foi. O clique, como é que eu posso falar? Na verdade, não foi um clique, foi uma indignação com a minha situação atual. Assim. Nada estava funcionando. Vida amorosa, zero. Vida profissional, menos um. Assim, Menos. eu tava trabalhando, mas assim, a empresa estava começando a falar em corte, né? Assim, falar, olha, não tem trabalho, daqui a pouco vamos ter que ver, não sei, sei lá. Eu comecei a entrar em desespero, né? E aí é lógico que eu comecei comecei a comer o meu desespero, né? E aí eu cheguei assim, cada vez que eu ia na meta, eu achava que eu tava fazendo certo, né? Mas cada vez que eu ia na meta, cada semana era assim, meio quilo, 800 gramas a mais, meio quilo, 800 gramas a mais. Quando eu vi, eu tava de novo na casa dos 100. Os três dígitos terríveis, né? Os 3 dígitos terríveis que eu tinha jurado para mim que eu não ia voltar. E aí eu me desesperei, só que eu falei, bom, o que eu posso controlar? Alguma coisa tá tudo na merda. O que eu posso controlar? Assim, a única coisa que eu podia controlar era a minha alimentação. Só dando um intervalo aqui na sua fala, você chegou, você falou assim, ó, tá dando tudo errado. É, Daí, foi daí isso. caiu a ficha, você falou assim, alguma coisa tem que dar certo, Foi né? exatamente isso. Foi exatamente isso. Alguma coisa tem que dar certo. A única coisa que podia dar certo, que estava sob meu controle, era a minha alimentação. E aí começou. Eu fui por 47, 45, 48, quase 50 dias, eu fui absolutamente xiita. Focado. 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 E não só Absolutamente. isso, também é interessante falar, né, Luiz, que você também intensificou a atividade física, né? Você jogava tênis, começou a jogar. É, voltei, na verdade, assim, voltei pro tênis e voltei pro tênisão. Eu peguei mais uma aula de tênis e voltei para musculação, né? Enfim, e intensifiquei a atividade física e assim, era um recurso que eu tinha muito, assim, por exemplo, de domingo à tarde eu tava assim, eu tava na fissura de comer, porque eu falo, né, que eu tenho um diabinho que eu carinhosamente apelidei de Jorge, mas e o Jorge assim, Fala quem que é o anjinho. o anjinho sou eu. O anjinho é a Ruth, o anjinho é a Rutinha, fica a Rutinha aqui no meu ombro esquerdo. Ela fica assim, não era na hora de Não é comer, hora de vai tomar comer. um Você não tá banho. com fome, você tá comendo outra coisa, não é a comida. Enfim, assim, toda vez que o Jorge tava irrequieto, assim, principalmente de domingo à tarde, que era a hora do vareio, que eu passava assim, fazendo a rapa na despensa de casa, assim, eu resolvi sair para caminhar. Uma hora de caminhada, descia, assim, eu moro na Angélica, quase na Paulista, né? Então eu descia a pé até, sei lá, Shopping Higienópolis, assim, dava uma andada no bairro, e aí. Só um minuto, Ruth, que tem um amigo meu do intercâmbio, deixa eu dar um oi pra ele. Tá bom. Salut Boris, ça fait longtemps. Après on se parle, c'est bien?
Pronto, desculpa. Aí, tá parecendo que é spam, mas não é. É um amigo meu mesmo, um francês. Na verdade, acho que, se eu não me engano, ele era do Congo, mas a gente se conheceu na França. E, enfim. Então eu fazia isso. Eu tinha esse. Eu tinha esse Você... recurso de sair para caminhar de domingo à tarde, que era a hora do desespero. Ah, então você colocou essa caminhada na hora que você não sabia o que fazer, que não era Exato, fome. exato, Entendi. exato, exato. Ô, Luiz, vamos explicar direito como é que é essa história do Jorge? Bom, A gente estava numa aula, né? E daí uma das alunas, ela falou assim, sabe, Ruth, agora eu estou fazendo o seguinte, ela fala desse jeito. Quando eu estou lá fazendo, ela contando, né? Eu estava fazendo compra online no supermercado, daí tinha feito tudo, daí vem uma vozinha, né? E fala assim: olha, essa xepa aqui tá barata, compra, né? E daí ela fala assim: incrível, eu faço tudo certo, mas tem uma vozinha aqui dentro de mim que fica me dando palpite para atrapalhar. Daí eu falei assim, como ela chama? Dá um nome para ela. Ah, então, eu sou a Cláudia, ela é a Claudineia. A Claudineia, ela tá me atrapalhando. Então, ela falou assim que ela conseguiu dar o um nome para o alter ego dela. Daí o Luiz falou assim, eu já também tenho um amigo aqui dentro, que é o Jorjão, é o Jorge, né? Não é Jorjão, o o Jorge. Jorge. Ele dá uns palpites, como é que são os palpites do Jorge? Não, o come a batatinha frita, né? Assim, não, só hoje, não vai dar, não sei o quê. Que É, eu preciso comer todo um carboidrato, preciso comer um carboidrato. todo Né? pensamento de gordo, que é você comer um carboidrato a mais, que você não precisa, que você não quer, na verdade. Mas você tá lá. Assim, eu boto a culpa no Jorge, né? Que na verdade o Jorge sou eu, né? Mas assim, essa coisa de você dar um nome é porque é isso, é um impulso, né? Na verdade, a gente parece que sai do corpo, né? É aquela história que eu sempre conto nas aulas, que é uma história que eu me choco com a gravidade dela até hoje, né? Que uma vez eu estava no quilo, né, no trabalho, eu escolhi tudo que tinha lá, eu comi o meu prato, eu pesei, eu comi meu prato, 5 minutos depois eu não lembrava o que eu tinha comido, né? Assim, na hora que eu saí do restaurante, paguei, eu fui, e assim, parece que é piada, mas não é, não, eu realmente não lembrei, e foi uma coisa que me chocou muito, assim, de como tá assim, sem atenção plena até na hora de Tava no escolher o que automático comer, mesmo, né? Ficava... totalmente. E aquela coisa, a gente não está conectado com a gente. Então, você Não não tá, sabe o que você comeu, não né? tá. E daí, aquela vez que você estava na mesa, né? E falou assim, eu não sei porque eu não estou conseguindo emagrecer. Como é que foi É, essa? foi, tive uma, teve uma vez que eu assim, sentei com a minha mãe pra, enfim, eu tava almoçando com os meus pais e aí minha mãe, eu almocei, né? E aí eu fui repetir. E aí eu repetindo, né? Pegando aquela colherada de feijão a mais, extra. Falei, "Pô, mas eu não sei por que que eu não tô emagrecendo na meta real. Eu não como fritura, eu não faço. Eu tô fazendo tudo direitinho. Aí a minha mãe falou: ah, de fato, você tá fazendo tudo direitinho. Na primeira vez que você vai comer, né? Porque depois você repete três. E é verdade, assim, eu de fato. E, assim, o mais doido é que eu fui falar pegando a comida, entendeu? Então, eu acho que é bem essa coisa, a gente precisa estar muito focado, né? Porque é tanto pensamento, tanta coisa, e a gente fala, já passa muito tempo, eu sei, estou fazendo tudo certo, né? É, a gente se engana muito, né? Eu não sei nem se é autossabotagem isso, né? Eu acho que é desconexão mesmo, né? Assim, desconexão com o corpo, né? E aí, enfim. E aquela coisa, a gente come e não registra, né? Porque se não está prestando atenção, não registra. É,
que é os registros Então, não registrados, né? essa aula é chave, meu, porque a gente não tem muito controle, assim, quando a gente está em surto, e hoje eu falo assim muito tranquilamente que a minha compulsão alimentar é um surto e tá tudo certo. Mas quando a gente está em surto, a gente não tem controle de nada mesmo, a gente vive pelo impulso, então não tem como, a gente não tem como combater isso, né? Aí o que a gente precisa é estar em estado de atenção, é o tal do orar e vigiar, para entender que a gente está em surto, está descompensado de alguma forma, e Ou então aí arranjar um jeito de vir para o corpo, né? arranjar um jeito de vir para o corpo, seja assim, respiração, tomar um copo d'água, botar assim, mas para entender aquilo que você está fazendo. Então, uma coisa, por exemplo, agora quando eu vou em restaurante por quilo, a primeira coisa que eu faço é dar uma respirada Sim. antes de escolher meu prato, porque senão o Jorge toma a frente. O Já. Jorge fala, deixa comigo, deixa que eu observe. É, Isso mesmo. é. Então, Então, essa coisa da gente personificar, né, aquele sentimento que a gente tem de querer comer é muito legal. Na hora que vem aquele sentimento, você fala, coloca o nome lá, cada um coloca o nome, né, no seu alter ego, né? E fala, olha, não vai me dar esses palpites, não, eu estou no compromisso, né? Isso é muito é, importante. não, e assim, de fato, o método é muito generoso com a gente. Porque as quantidades, claro, né? As quantidades e mastigação, tal, né? Toda a técnica envolvida. Se a gente bota em prática, realmente a gente não fica na fissura, né? Porque as Isso. porções satisfazem. É isso, Sandra. Nós somos glutões anônimos, sim. É verdade. Não, não A tão gente fala que as anônimos. porções são honestas, né? É uma quantidade que na hora que você enche a barriga, você acalma a cabeça. Exato. Exato. E eu, assim, só vou falar assim, a gente não é tão glutão anônimo assim, não, Sandra, porque todo mundo vê, né? A gordura aparece. E outra, quantas vezes que assim, né, a turma não vai oferecer primeiro pra gente porque sabe que a gente vai comer, né? E, É, assim, a gente ainda por cima como é que fala? É boi de piranha, né? Primeiro serve o gordo, aí a turma perde a vergonha de servir, né? Enfim. é. Em churrasco, principalmente, né? Eu acho que é assim, a gente é glutão, né? Até o momento que a gente começa a estar dentro, né, do nosso corpo, ou seja, estado de presença. Então a gente fala muito, né? Antes da aula a gente já faz uma respiração para a gente conseguir prestar mais atenção. E essa respiração é um jeito da gente vir, né? E na consciência e na atenção plena. Então é muito importante. Então eu sempre começo a aula e falo assim: quem lembrou de respirar? Aí eu falo assim, esqueci. Ah, estou respirando só para dormir, né? Mas de fato a gente tem que usar essa ferramenta para que a gente esteja em outra sintonia, senão vai estar na sintonia do piloto automático. Sim, Aí, se com você certeza. estiver comendo, você fala, quem tomou minha coca, né? Mas você está sozinho em casa. Mas é direto isso. É assim, pode reparar, ué, quantas vezes você já não. Café, gente. Vai pegar o café já era. A Sim, gente faz muito. A gente faz tudo no piloto automático. Na verdade, é tudo. tudo no piloto automático. É. Então, assim, escolher ter sido. Eu falo assim, eu fui xiita, tal, não sei o quê. Mas na verdade, eu acho que pela primeira vez desde 2015 que eu faço, que eu tento fazer o método, pela primeira vez eu tô me escolhendo. Eu não estou escolhendo a comida. E o que é bonito, assim, é de ver como a minha
como a minha relação com a comida e com a alimentação no geral tá mudando, assim. Porque, por exemplo, eu não sinto que eu tô perdendo de não estar tomando cerveja. Eu não sinto que eu não sinto que eu tô perdendo de não estar comendo o bolinho dos aniversariantes do mês na firma, entendeu? Do casamento que você foi e foi É, bem tranquilo. exato, assim, a partir do A gente momento que... sente que não é que está perdendo, a gente está escolhendo, né? Eu escolhi comer, eu podia escolher não comer, né? Então, acho que a Exato. escolha é muito E importante. quando você sente que você está em paz com essa escolha, você sabe que você está no caminho certo. Isso. Que a mudança está acontecendo, né? É, a gente trabalha, né, com dois aspectos da alimentação. Então, a gente trabalha com o que comer, né, que é a quantidade. Então, a gente aprende a elaborar um prato que vai entregar para você todos os nutrientes para você estar com bem-estar físico e mental. Sim, Daí a gente fala da importância de mastigar. Tem gente que come parecendo que está batendo clara em neve, né? Assim, não sente sabor, não sente não sei. volume, né? Então é muito importante essa questão da gente ter presença. A época que a gente mais emagrece são nos primeiros meses. Você fala, que coisa diferente, a mulher manda mastigar, manda soltar talher, né? Então, como é algo novo, todo mundo vê resultado. Daí depois vira mesmice. E quando vira mesmice, a gente não tem o mesmo foco, né? É, Então, vez ou outra, tem que pegar mesmo um novo protocolo, e daí, diante desse protocolo, você fala, deixa eu ver o que eu posso comer, quanto que é? Daí a gente volta para o início, né? exato. Ah, e assim, as coisas mudam, né? Assim, a nossa vida muda, a gente tem regras, às vezes a gente vai para evento que vai servir comida e a gente não vai jantar lá, né? A gente Sim. tem que ir comido antes. Mas isso eu acho que é mais no começo, porque depois você vê que você se adapta, né? E aquilo deixa de ser um esforço. Aquilo passa a ser um bem-estar. É, entendeu? Então aí quando você adota, por exemplo, uma coisa que fez muita diferença para mim foi adotar as refeições simples. Por exemplo, uma das semanas que eu mais emagreci nessa retomada que eu vou falar, é, eu tinha uma funcionária do escritório de Minas, da empresa que eu trabalhava aqui em São Paulo, ela queria sair para comer uma pizza. Sair para comer pizza é o meu calcanhar de Aquiles, entendeu? Sim. E eu, em casa, peguei, fiz uma refeição simples, uma saladona, assim, com mussarela de búfala. Já peguei uma aguinha com gás para dar aquela saciada, assim, para não entrar em desespero, né? Hum. Aí a pizzaria era perto de casa, fui a pé. Foi no braço? Não, não, fui numa outra perto do Minhocão chamada Divina Encrenca, que é melhor que o Brás. Ah, E enviar o jabá sem monetização, que sacanagem, hein? E assim, e lá a pizza é napolitana, né? Então, assim, a massa de longa fermentação, bastante molho, o molho de tomate mesmo, não é artificial, pouco queijo. E tem também, já vou entrar nisso assim. Mas enfim, então fui lá, comi uma pizza individual, menor que um prato, assim, sabe? E, meu, deu tudo certo, emagreci na semana seguinte, fiz tudo direitinho. Não senti que eu tava me sabotando, não senti que eu tava... E estive lá, curti com os amigos. Fiz, claro, não fui pegar a pizza de calabresa com catupiry, né? Fui lá, escolhi um sabor mais sóbrio, tinha lá com uma com berinjela, acho que foi essa que eu peguei. Enfim, você pode ter uma vida social, mas as suas escolhas, mesmo na vida social, têm que ser vigilantes, tem que ser programada, né? conscientes e programadas.
Agora quando eu saio, se eu sei o lugar onde eu vou comer, eu olho o cardápio antes. Em Então eu já me casa já dá uma programo, olhadinha. já sei o que pedir, já sei o que comer e tal, não sei o quê. E tá dando certo. Tá dando certo. E agora, Deixa eu falar uma coisa, essa coisa de tá dando certo, né? E daí, assim, o começo da história foi, tá dando tudo errado. é, Alguma coisa tem que dar certo. Daí você começa a fazer certo determinada coisa, essa coisa ela vai ajudando outras áreas da vida, né? porque sua mente sai daquele estado de sofrimento, porque pelo menos uma coisa tá funcionando. Aham, E assim, como ensina a gente a ser paciente, né? Porque a gente não vai ver resultado no primeiro dia. A gente não vai ver resultado no segundo, a gente vai ver o primeiro resultado talvez no sétimo, sim, exato. né? Então a gente tem que aprender a esperar. Então o método é sábio até nisso. É trabalhar a resiliência, né? E a Sim, resiliência é todo dia, né? A todo momento. Você fala, se eu comer isso aqui, ele vai me afastar do que eu quero, então não vou comer, porque eu quero chegar lá. Porque às vezes a gente escolhe, né, o prazer imediato e acaba não tendo um prazer a longo prazo. exato. Não é nem prazer, é satisfação, é diferente. Muito bom. Que mais? Então, assim, na aula, né, principalmente na aula de quinta-feira, é uma aula que a gente explora muito essa questão do comportamento, né? Como é importante comportamento. O problema não é o que a gente come, né? Mas é a maneira que a gente escolhe comer, a, a velocidade que a gente come, é a mesma velocidade da nossa ansiedade. Então, por isso que a gente fala, vamos respirar antes de comer? Então eu falo assim, a hora de comer é a hora que vai determinar se você vai engordar ou emagrecer. Se você vai ter uma boa digestão ou se vai ter uma azia. Se você vai ser saudável ou não. Então, se a gente diz que esse momento é um momento importantíssimo, nada melhor do que respirar. Daí você respira, daí você fala, vou tomar melhores decisões porque eu respirei. Então, assim, é tão importante esse cuidado, né? Antes de comer, antes de dormir, antes de falar alguma coisa para alguém, né? Então, sempre ter essa consciência. Então, o que a gente falou até agora foi consciência. Se a gente quer emagrecer, a gente tem que ter consciência de mim mesma, consciência da comida que eu estou escolhendo comer e consciência do comportamento que eu tenho que adquirir para conseguir o resultado. Né? Então, é aquela aula que a gente fala, né? Basicamente, a gente se relaciona em três níveis. Eu comigo. Se eu estou gostando de mim, eu me cuido. Eu com a comida. E eu com as outras pessoas. Então, assim, é uma arte de se relacionar. Mas às vezes, Ruth, eu acho que assim, às vezes a gente não gosta da gente, tanto que a gente vai Ah, se matando. isso. Só que a partir do momento que a gente vai fazendo, a gente vai tomando gosto, né? Então, acho que é essa a diferença, né? A gente vai tomando gosto e junto com isso a gente vai começando a gostar mais da gente. Sim, A gente começa a é aprender a falar o não pro outro, né? para tudo, né? Pra tudo. Na verdade, a gente deixa de se, como é que se fala? A gente deixa de se permitir tanto, né? E a gente se permite para as coisas que importam, na verdade. Os nossos parâmetros mudam, né? Até estava falando na terapia essa semana. A minha noção de conforto mudou. Hum. Então, por exemplo, essa camisa aqui, né? Tá Ah, até solta, né? Assim, ó, sei. né? Olha lá, sobra um tanto. Mas quando eu comprei, ela tava justa, assim. Tava pegando nos mocó da lateral aqui, Os no, mocó. na borda de catupiry.
A borda de catupiry tava vazando pro lado, assim. Mas, pra mim, eu me olhava no espelho e falava, tá ótimo, dá pra usar. Eu falava assim, eu sou gordo mesmo, não preciso esconder, tá tudo certo. Aí, sei lá, outro dia eu botei uma camisa que tava assim, que eu comprei há 2 anos e nunca entrou. Hoje ela tá larguinha. Ai, que delícia que é isso. E assim, botei aquela camisa assim, a primeira vez, vi a bordinha de catupiry e falei, dá pra esperar um pouco mais pra usar. Já não fiquei naquele estado do tipo, ai, tá boa. Tá Não, bom. não tava. Eu já fui com camisas muito piores, assim, salientando as curvas. O É, é, critério é, fechou. então, o critério é fechou. Aí depois o critério é tá, tá, como é que é? Não tá sorrindo. Não tá rindo pra mim os botões. Aí agora o meu critério é tá gostosa de usar. Sente aquele carinho, né? É, Assim, passando assim o pano, né? Não fica aquela coisa. não fica aquela coisa. E é muito doido, assim. Eu tive que comprar calça essa semana. Ah, Aí eu comprei uma calça 46 Slim Fit. Me sentindo assim, magro. quando a gente compra a calça, a gente é a calça, né? Exato. Mas eu falei, aí eu peguei e vesti, ela ficou confortável no corpo. Falei, ué, tá confortável. Que doideira, né? Assim, quanto que eu não me submeti a pôr roupa justa, incômoda, porque assim, porque na minha cabeça, assim, eu não podia usar uma calça 52, mas era a calça que eu precisava, tava me machucando, Nossa, machuca mesmo. Eu também né? lembro disso. Machuca, né? Eu lembro, minha prima, uma vez a gente foi viajar junto, ela comprou uma calça na viagem, porque foi para os Estados Unidos. Aí ela deitando na cama, assim, deitou na cama para pôr a calça, ficou de cabeça para baixo, assim, puxando a calça. Aí eu falei, poxa, eu lembro de ter pensado assim, e na época eu era um jovem atlético, jogava tênis, não sei o quê, 16 anos, auge do metabolismo. Batia 2 pizzas à noite, não acontecia nada no dia seguinte. Nada. Hoje eu como 2 pedaços, já minha bunda já tá do tamanho de Marte, assim. Mas, mas assim, eu lembro de ver aquela cena e falar, puta, eu nunca quero passar por isso. E passei, e passei por muito tempo. Agora que eu tô assim, normalizando, né? A gente fica encantado de ver como o corpo responde quando a gente cuida bem dele, né? É, Eu sempre, quando falo de corpo, eu tenho vontade de compartilhar isso, né? Esse corpo, né? Ele falou assim: vem morar aqui, né? Daí a gente veio morar nesse corpo. Ele falou: só que é o seguinte: você vai morar aqui, você vai ter que me levar para passear, você vai ter que me alimentar, me hidratar, me dar banho, né? E daí ele falou: tudo bem? Você falou: fechou. Aí você começa a comer muito, ele fala: tá ficando pesado, tá ficando difícil aqui, né? Então a gente precisa entender que as decisões que a gente toma, quem vai levar, né, as dificuldades é o corpo. Então a história que eu penso é assim: olha, você vai adotar um cachorro. Ai, que bonitinho, mas você vai ter posse responsável dele? Daí você fala, como é que é? Ó, você vai ter que vacinar, passear, dar banho. Não, vou dar sim, deixa comigo. E a pergunta que eu faço, né, para você, para mim e para todo mundo que está ouvindo: será que a gente tem posse responsável do corpo? não Às tem. vezes a gente vai dormir em estado de exaustão, a gente não sabe quando parar, né?
Então, tudo isso é muito importante também, né? Emagrecer não tem a ver apenas com comida, tem a ver com a relação com a comida, com a qualidade de sono, com todas as questões, né, que a gente fala que são os pilares da saúde. Então, atividade física, lazer. Então, isso é muito importante, né? É para cuidar bem. E outra coisa que eu falo, né? E tem que cuidar bem, porque esse corpo não tem refil. Não tem, não tem. E é muito engraçado, assim, como a gente deixa, como a gente larga, assim, como é fácil pra gente largar a mão, né? O que é muito triste, assim. E Quando eu daí, olho. se você não cuidar do corpo, o corpo fala assim: lembra do combinado? Você fala, lembro, mas não deu. Ele fala, então, olha, eu vou te dar uma ação de despejo, né? E a ação de despejo começa, a gente começa a adoecer, né? E pode ser até que vai ser despejado mesmo. Eu acho que a gente pensando o corpo dessa maneira, a gente vai. Ah, eu não estou com fome. Se eu não estou com fome, eu não vou comer, que é melhor que eu quero emagrecer. Eu não estou com fome, mas quanto tempo faz que meu corpo não recebe alimento? É, exato. Não, e às vezes às vezes é uma coisa meio, a gente tem que ser um pouco mais pragmático com o corpo, né? Assim, do tipo, olha, não comi faz 7 horas, já é bom, não tô com fome, mas por que que eu não tô com fome? Alguma indisposição já era pra eu estar com fome. E Às assim, vezes não está com fome porque deu dor de cabeça, ele tomou um remedinho. é, exato, exato. Não, e às vezes assim, né, às vezes a gente é zoado de estresse em casa, né? Assim, e às vezes a gente não sente mesmo, porque, nossa, bom, eu não sei quem tá aqui que me conhece, que não me conhece, eu trabalho com obra, né? Às vezes eu chego em casa, assim, tão exausto, com aquele barulho, assim, enfim, de escritório, projeto, trabalho, não sei o quê, aquele estresse de precisa entregar amanhã porque o cliente está cobrando. Se eu não parar um pouco, vai tudo pro vinagre. Vai tudo pro vinagre. Inclusive você. Não, principalmente eu sou o primeiro aí. Eu sou o primeiro aí. E aí a gente. E é o que a Cláudia estava falando ontem, né? Ela falou, eu cuidei da minha família toda, mas né, sozinha, enfim. É complicado, né? A gente Tem que dividir. Daí tem ela que falou, dividir. ontem essa Cláudia falou, né? Ah, eu era que cuidava da família toda, tal. Daí agora eu já estou fazendo assim, ó. Gente, minha mãe tem que ir no médico. Eu levo, quem pode levar ela de volta, né? Então ela começou a dividir. Então você já começa a fazer um esquema e entender que você não tem que fazer tudo, né? A gente é responsável pela gente Sim, primeiro, né? com certeza. Com certeza. Nosso primeiro acordo tem que ser conosco. Ô Luiz, eu lembrei de mais uma coisa. Algumas vezes, né, quando você não estava no foco, aí você chegava e falava assim, olha, eu fiz tudo direitinho. Eu fui almoçar, daí só que eu mudei assim meu carboidrato, né? E daí você dá o nome de escolhas covardes. Conta disso. Como é que Trocas era quando covardes. não dá o resultado? Trocas covardes. Não, é porque assim, você vê assim, eu via lá, né? Assim, o arroz eu posso trocar por um docinho, por um bolo. Mas eu não Aham. pegava aquele bolo de bolo caseiro, né? Era aquele bolo, brigadeiro branco, suspiro, ketchup, mostarda por cima, brincadeira. Mas assim, aquela coisa bem calórica, carregada, né? E assim, uma porção de 100 gramas de arroz, que é a nossa, tem 100 calorias. Aquela merda daquele bolo tem 400 no mínimo. No mínimo. Então, assim, é uma coisa que a gente fala, tô trocando um carboidrato pelo outro, mas não é, assim, a gente não tá trocando carboidrato pelo outro. A gente usa aquilo de desculpa para, assim, Ah, eu errar, tô fazendo, eu tô fazendo, né? errar sem autopunição, né? Sem autocobrança, mas a gente está fazendo errado, a gente está roubando, a gente não está sendo honesto com si mesmo, assim. É muito complicado isso.
nós somos os primeiros, né, a receber aquele alimento, nós somos os primeiros que ouvem as mentiras que a gente conta para si, para os Nós outros somos também, os mas assim, primeiros a não acreditar mais na gente. é, É, exato. Então, a nossa cabeça, se não está num espaço, num espaço positivo, assim, é muito fácil da gente ir para qualquer outro lugar que não o centro. é. E é E aí, por isso, sabotagem, né? É exato. sabotagem. Por isso que eu falo, assim, tudo bem, o método é maravilhoso, o exercício físico é necessário, mas a gente tem que ter um acompanhamento psicológico junto. Porque a gente mexe com relações de uma vida inteira. De uma vida inteira. Né? E às vezes assim, você tá tendo um problema hoje porque, sei lá, tua mãe te falou que que a tua camiseta verde tava feia semana passada, sabe assim? Mas são coisas que a gente acha que não tem impacto, mas disparam gatilhos na gente né, que a gente só no processo de autoconhecimento, terapia, assim, um processo É terapêutico, a gente vai ter multidisciplinar. noção. É multidisciplinar. Para a gente estar bem com o corpo, a gente precisa estar bem com tudo. Mas principalmente, a gente precisa querer estar bem. Eu acho que a minha diferença agora Ah, foi que eu cansei de ser a minha própria vítima. Eu cansei de ser o sad boy, né? O menininho triste, assim. Não, foda-se, quero. Entendeu? aquele dia que você Quero. falou assim, quer saber? Eu sou meu maior inimigo. Lembra É, disso? eu sou meu maior inimigo. Meu principal obstáculo é o cara no espelho. Então é bem isso, ó. Tem assim o apoio que você vai ter para o emagrecimento, mas o mais importante é você querer. É. Não tem outro caminho, né? Não, e a Sandra comentou um negócio interessante. O mais triste é se render à vontade depois de sofrer com a dor da frustração. E assim, é muito engraçado, porque você faz errado. Aí você Hum. fala, putz, não devia ter feito, errei, você se culpa. Aí você fica triste porque tá se culpando, não devia estar me culpando, eu devia tomar jeito, não sei o quê. Só que você não pega a rota de escape e começa a fazer direito. Não, você entra nesse ciclo de autoflagelo. E eu tô falando por mim, tá? Eu era muito assim. Que não é uma espiral negativa maldita, assim. Né? A gente para ir para os piores lugares do mundo, nós somos os mais rápidos, né? Para ir para os piores espaços mentais possíveis, assim. Então a gente tem que sair um pouco, tentar sair um pouco desse ciclo, assim, né? Porque esse ciclo é um ciclo de abuso, assim, com a gente. Se a gente está nesse estado de abuso, a comida vai vir junto. E aí pode ser assim, para mim o meu recurso de abuso é a comida. Para outra pessoa pode ser o álcool, para outra pessoa pode ser compra. Sim. Cada um com o seu vício de estimação, né? Uhum. Mas, para mim, assim, eu falo sem problema nenhum. Eu sou um viciado em tratamento, mas eu sou um viciado. Um viciado entrando. A gente é um adicto da comida, né? Totalmente, totalmente. Então, isso que você falou, né, de ter esse acompanhamento psicológico, a gente tem que ter acompanhamento multidisciplinar, porque é uma coisa muito profunda, né, para a gente conseguir fazer as grandes mudanças, né, que começa de dentro para fora. Exato, exato. Muito bom. Claudinha chegou aqui. Claudinha, a gente já falou da Claudineia aqui, viu? Que mais? Oi, Vera, do Rio. Ela falou assim que ela está tentando há um ano, então ela falou que ela ainda tem chance. Pô, então, eu tô há 10. Na verdade, eu tô uma vida toda, né? Mas, enfim, tem chance sim. É. Então, eu acho que é bem assim, a gente perceber aonde que a gente não está presente.
às vezes essa falta de presença leva a gente a não ter bons resultados, né? E também a outra coisa que a gente tem que pensar muito, né? Na nossa vida tem uma escala de prioridade. A gente tem que estar em primeiro lugar, senão a gente não vai arranjar tempo para a gente pensar na gente. Embora Não, hoje a gente não tem mais esse tempo. Vocês já perceberam? Com a tecnologia, não sobrou mais tempo de ler um livro. Porque você está em casa, você pode estar trabalhando. Está dirigindo, você está trabalhando. Não sobrou mais tempo para gente, né? não, e outra, assim, se você esforça, você se mata para ser o melhor no trabalho. Você se mata para ser o melhor, sei lá, em casa, ser o melhor para os outros, para o seu sobrinho, para sua filha. Quando é que você vai ter tempo de ser o melhor para si mesmo? É verdade. A gente não tem tempo para fazer o melhor por nós. Então, de novo, é a tecla. O momento que a gente tem, eu tô falando a gente, meta real, Aham. é a refeição. É o momento que a gente pode falar, isso eu estou fazendo por mim. Vou fazer o meu melhor aqui, né? Exato, exato. E aí, a partir do. E assim, é muito engraçado, porque quando você faz isso, você diz vários nãos para si mesmo, né? Tá, e a partir do momento que você passa a dizer não para si, dizer não para os outros fica muito mais fácil. É verdade, eu sempre pensei isso, né? Ah, eu não gosto de falar não, porque a gente não gosta de ouvir não. É, Então a gente tem que acostumar. E daí eu fiz um curso no sábado, e eles falaram assim, um curso de yoga. Você tem que aprender a falar não. E na hora que você for falar não, fala assim, não, sorrindo, não tem que ser uma coisa pesada, não, é, né? é aquilo que eu falei. O não que a gente fala para si mesmo, ele não é limitante, ele é libertador. Ele tem que ser libertador. Não Tem. parece papo de coach, né? Mas é, mas é muito isso. Inclusive, não estou atendendo, não sou coach. Mas assim, mas é muito. É muito difícil a gente. Porque assim, a gente é muito fácil da gente falar, pô, eu faço concessão para todo mundo, eu não vou fazer para mim um suspirinho, um alpininho. Mas a partir do momento que. Beleza, a gente faz uma concessão, mas essa concessão vai ter uma consequência lá na frente, porque a gente aprende que esse é o nosso recurso de, entre aspas, libertação, né? E a partir do momento que a gente entende que a nossa alimentação é o que a gente pode fazer, você não precisa ir para academia para emagrecer. Você não precisa ir para academia. Você não precisa. Alimente-se. Você não precisa de mais que o método. Assim, alimente-se. Ponto. Uma vez uma Da aluna forma me falou correta. assim, Ruth, meta real, sem atividade física emagrece. Atividade física, sem alimentação, sem meta real, né, você não consegue, porque só com atividade física não é possível o emagrecimento que a gente Não, necessita. não é possível. Inclusive, eu falo por mim, assim, eu me matava. No primeiro semestre, eu me matei na academia. Eu me matei. Não tive. Me matei em academia, assim, hoje eu tô colhendo os frutos, né? Porque eu ganhei massa muscular, tô emagrecendo mais rápido. Mas, assim, me matava em academia, me matava no tênis, tive lesão, sabe assim? Uma bola de neve e não tive resultado. Porque a minha alimentação era. E assim, a paixão da minha vida é jogar tênis. Assim, eu sou péssimo. Eu sou péssimo. Eu sou ruim no Vale do Eco. Eu sou ruim, 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 ruim. Mas Você é péssimo em eu tênis? sou péssimo. Eu sou preguiçoso. Eu perco a cabeça. Eu sou péssimo. Sou um péssimo jogador. Mas aquilo lá, assim, me fez muito bem. Mas ao mesmo tempo foi muito perigoso, porque num jogo, o jogo tênis, assim, ele não tem limite de tempo, né? Então ele vai até a pontuação acabar. Eu já tive jogos de 2 horas e meia. E assim, é um gasto calórico fenomenal, assim.
A cada dez minutos você gasta 100 calorias. É muito intenso. Então, meu, chegava lá, jogo de 2 horas, 1.500 calorias gastas, assim. Porque, claro, é mais que 100, né, na verdade, mas é 100 nos Aham. quebrados. Aí eu via lá no meu relógio 1.500. Puta, hoje a cerveja tá liberada. Hoje eu vou beber sem dó. Não, não era nem sem dó, mas hoje eu vou poder tomar minha. Mas nunca era minha, Sim. né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para que as nossas atividades físicas não sejam também desculpa para o abuso, Uhum. né? Orar e vigiar. Tudo, Porque tudo isso tem é que muito funcionar. comum, né? Começa a atividade física, eu posso comer um pouquinho mais, né? É, total, Muito bom. total. Então, assim, 1.000, 1.500 calorias por jogo, pá, não sei o quê. Aí é hoje. Nossa. Porque nunca é uma só, né? Não é, e você já falou que você tem permissão, né? Quando você se permite, aí você não consegue segurar, né? Pois é, pois é. E a gente faz muita negociata aqui dentro da cabeça, né? O tempo todo. O tempo todo. É regra de três, é negociata, não dá, né? E a gente está sempre colocando a comida como uma recompensa, né? Não, e o cálculo, né? E o cálculo. Bom, se eu se eu gastei 1.500 calorias no tênis, significa que eu poderia comer 1,5 kg de arroz. Eu fiz essa conta. Eu Nossa, fiz essa conta. Então, se eu consigo comer 1,5 kg, e aliás, 100 calorias também é um pão francês. Então, eu poderia comer 15 pães franceses. Ou seja, eu poderia tomar 15 cervejas. Eu vou tomar só 6 e tô no lucro. ainda vou emagrecer. É, e é assim, eu não tô. Não, tá parecendo que eu sou um alcoólatra, né? Mas não foi um exemplo péssimo. Mas assim. Mas eu digo assim, a gente entra nessas coisas, e eu entrava muito do tipo nessa piração, assim, nesse cálculo, né? De quanto que eu gastei para fazer atividade física para poder ir beber, assim, não sei o quê. Assim, para poder comer também, tinha casamento, pá, vou jogar tênis, me matava na quadra, não sei o que, para falar, não, pelo menos quinta-feira eu vou lá, tá no saldo positivo, não sei o que. Não entrava no saldo positivo. Porque você esquece do fator principal da Você está olhando para caloria, mas você não está olhando para nutrição, Nossa, com certeza, com certeza. né? E o quanto que o açúcar te inflama, quanto que o álcool te inflama, quanto que o glúten te inflama. Assim, gente, eu não abro mão de comer uma pizza e tomar uma cerveja, assim. Mas a gente tem que pensar nessas coisas, assim, não dá para ser todo dia. A gente está se inflamando, a gente está adoecendo. É. A gente está adoecendo. O mundo está adoecendo, né? É, e assim, né, entrando nessa coisa, né, desse papo meio metafísico, a compressão do espaço-tempo da sociedade capitalista, não sei o quê, que tudo que a gente acaba vivendo num ritmo muito acelerado, o nosso ópio vira qualquer coisa, né? A nossa necessidade de extravasar vira qualquer coisa, né? E sempre uma coisa mais prática e conveniente, né? Exato, exato. Não tem quem nunca assim teve um orgasmo múltiplo de pegar um Kit Kat no meio da tarde depois de uma reunião que é um saco, assim, sabe? Que a cabeça está fervendo, A assim, cabeça né? tá fervendo. Você quebrou assim a barrinha do Kit Kat, fez aquele. Você já fica. Meu Deus. Mas porque É verdade. esse é o nosso recurso de alívio. A gente tem que buscar novos recursos. A atividade física, não é, eu entendo também que não é nem tanto. Não, tem que ser ativo, tem que construir fibra. Não, é para a gente entender também que a gente pode fazer outras coisas além de comer. Ter bem-estar, né? É,
É bem-estar. Você se condiciona para ir viajar. Eu tinha o sonho de subir aquela escada da cúpula do Brunelleschi na Itália, em Firenze, no Domo, lá. Eu fui. E aí, quando eu fui, são 420 degraus. Poxa, não vou aguentar. Eu me preparei para ir fazer aquela viagem por causa da bendita daquela escada. Tá bom. Mas aí, eu subi uma escada, beleza, assim, fiquei bem, realizei meu sonho, não sei o quê, mas isso tem que ser para a vida. A, Muitas outras, cara. a atividade física, a alimentação, ela nos prepara para a imprevisibilidade da vida. Um médico vai ter muito melhores condições de te tratar se você estiver se alimentando direito, Com certeza. né? Eu até brinco com meu pai, né? Assim, meu pai tem 1,70 m e 130 quilos, né? Assim, e ele resolvido com isso, Ah, feliz, tira uma onda. E aí, uma vez saiu uma notícia que um americano, daqueles obesos mórbidos, quilos mortais e tal, o cara morreu, foi ser ah, cremado e explodiu o crematório, né? nossa, Porque do tamanho. E meu pai, ele brinca assim, na manhã, eu vou explodir o crematório quando eu morrer. Mas assim, olha o absurdo. Olha o mal que a gente faz um mal tão grande pro nosso corpo que a gente vira literalmente uma bomba, com certeza. né? Eu acho que assim, essa conscientização, ela é muito importante, mas não acontece, né? A Não, gente não ouve alguém com essa fala, né? não, não interessa, né? Essa posse responsável realmente é muito importante. Já chegou no nosso tempo aqui, vamos fazer um desfecho. Qual seria um. Como que você queria terminar essa nossa conversa? Gente, ninguém sabe o que tá fazendo. Ninguém sabe o que tá fazendo. Mas o método tem um caminho. A gente precisa começar de algum lugar. Então, comecem pelo método. Comer direito é a primeira coisa que você pode fazer por si mesmo. E complementando o que você falou, assim, quando a gente faz o método, a gente organiza a nossa vida, Tudo né? entra no Ó, você eixo. vai acordar, você vai tomar café da manhã. Ah, mas eu não gosto de café da manhã. Come café da manhã, só para você experienciar o bem-estar. Daí você Exato. faz um café da manhã do jeito que a gente fala. Daí você vai comer, você mastiga bem. Terminou de comer, você tem 5 horas para resolver tudo na sua vida que não precisa colocar belisco. E você vai ver que exatamente na hora do almoço, você vai estar com fome, com vontade de comer, e daí terminou o almoço, já programa um jantar, você programa o seu dia, você programa a sua semana, você melhorou a sua vida. É isso. É bem isso. A Neuza é uma aluna nova, ela disse assim, muito esclarecedor suas reflexões, Luiz. Você fala de uma forma muito interessante, profundo, sobre o processo do emagrecimento. Daí, quem quiser conhecer, conhecer o Luiz, conhecer o método, a gente tem uma reunião na quinta noite. É uma reunião assim muito gostosa, porque é esses papos profundos que a gente dá a aula, da aula dá vários insights. Aí a gente começa a falar. Ah, assim, é tão gostoso quando vê já passou 2 horas, né? E você sai leve. E sai leve. Então vocês estão convidados. Não precisa avisar, pode chegar e se quiser saber como que é, pode falar comigo, pode falar com o Luiz, pode falar com a Meta Real. Porque assim, é uma experiência. Eu estava até comentando ontem, né? Que foi quinta-feira a aula. Eu falei assim, quando eu venho da aula, parece que eu estou vendo para uma festa.
que vai ter um papo legal, a gente vai rir muito, a gente vai aprofundar. Às vezes a gente até tem lágrima nos olhos, né? Então é muito gostoso esse mergulho, né, que a gente faz nesse trabalho de emagrecimento. Ó, só mandar um beijo para Cláudia, a abelha rainha biscoitos. Melhores biscoitos da face da terra. A Abelhinha Biscoitos, a meta. Abelha rainha biscoitos. Encomendem. Olha, a Cláudia é maravilhosa. É, eu também acho que o Luiz é maravilhoso, viu? Ah, muito obrigado. É presencial, viu, Neuza? A Neuza mora em Joanópolis. Tá bom? A Vera também falou para quem mora em São Paulo. Daí eu acho que eu vou filmar para vocês verem a aula, então. A Vera mora no Rio. Tá bom, gente? Um beijo. Olha, eu vou falar mais do Luiz aqui, ó. Luiz é ótimo, eu tenho sorte de ir às reuniões no mesmo dia com a Ruth. As reuniões são maravilhosas, só agradecer pela oportunidade de estar com vocês. Ó, que bom, né? É isso aí, a sorte é nossa, Claudinha. Ô, Sandra, eu vou colocar o endereço. A Roseli está aqui, ela vai colocar, tá bom? Então, boa noite. Muito bom a gente estar conseguindo aqui compartilhar, né? Eu acho que a gente tem que compartilhar aquilo que a gente sabe que a gente gosta e que a gente sabe que funciona, tá bom? Olha, Tatiana, tudo bem, Tati? Então, um beijo para vocês. Beijo, pessoal. Boa noite, bom final de semana. Bom final de semana. Estou procurando.